Pois é difícil isso. Mas é interessante porque a gente tende sempre a perceber como se a relação afetiva só se conectasse ou só se desenvolvesse do lado da direita, né? Como se isso fosse uma coisa necessariamente negativa, né? Afetos existem em todo lado na política, né? As conexões são sempre afetivas, né? Tem vários Lula afetivos, né? Tem vários Ciro afetivos. Gente, eu ia até perguntar se ele está vivo politicamente, assim, porque a galera aparece aqui de repente com o Ciro 2026 e tá respirando? Bom, eu até interagi com o Ciro Gomes recentemente num debate ótimo que tivemos lá na Fundação Getúlio Vargas, mas ele me garantiu, embora eu não acho que é crível, que ele não vai ser mais nunca candidato a nada. Mas eu acho que se tiver oportunidade, né, político é político, né? Político está no jogo, então isso vai ser chamado, mas ele garantiu que não seria. Eu não tenho a impressão de que ele tem eleitor. Ele brigou até com o irmão, né? Ele se desgastou muito. Eu acho que tem uma hora ali que o Ciro me parece, em 18 e 22, representou o último sopro do getulismo. Mas acabou. Eu acho que não tem... de fato, eles têm alguma relevância na esquerda, sei lá, 20% do eleitorado, uma coisa assim. Mas o PT é dominante, não tem... A força de esquerda brasileira é o PT. E os outros partidos de esquerda são partidos satélites. Não tem outro espaço, gente. Gravitam em torno do PT, né? E isso tem muito a ver com a própria trajetória do PT, né? O PT nunca abriu mão de lançar candidatos próprios à presidência, né? Essa trajetória majoritária é a trajetória marcada para o bem e para o mal, né? E não tem nada de errado nisso, não, é uma escolha. É uma escolha e que gera uma referência, né? Gera uma referência. Tanto é que o PT disputou 3 eleições antes, em 89, 94 e 98, exatamente. E perdeu, mesmo apostando na trajetória majoritária, sem abrir mão. Inclusive perdeu 2 eleições no primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso. Então, mesmo diante dessa derrota cachapante, não abriu mão e isso gerou dividendos. Gerou dividendos porque isso construiu conexões muito fidelizadas com certos setores da sociedade, né? Então, eu acho que o PT não vai abrir mão dessa trajetória. Acho que o PT terá na cabeça com Lula ou sem Lula. A discussão é se os parceiros de esquerda do PT, que corretamente, como você diagnosticou, são satélites do PT, se eles vão ter coragem suficiente, se eles vão ter a ousadia suficiente de vamos dizer assim, arriscar deixar de ser satélite. Porque quando você arrisca deixar de ser satélite, você perde espaço com o Sol, né? Você perde espaço com a referência, né? Como foi o caso do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, ele perdeu espaço na esquerda porque ele peitou o Sol, ele peitou a Lula. Então, o fato de ter peitado Lula o deslegitimou perante a área de influência do PT. Então, esse vai ser um cálculo muito grande, vamos dizer assim, que o PSB vai ter que fazer com essas novas lideranças que a gente já discutiu anteriormente, né? Se ele vai se vai arriscar, se não vai arriscar, ou se vai se submeter, vai esperar uma oportunidade. Agora, o Lula tem uma característica aí que... O PT que nós conhecemos nos anos 80, nos anos 90, é um PT muito distinto do que o... É evidente que o Lula era uma figura de referência e sempre foi o líder de referência, mas, Carlos, a gente olhava para um Zé Dirceu, a gente olhava para um Guxiquem, para um Zé Genuíno, como políticos de primeira grandeza, líderes tão relevantes quanto... Era antes dos escândalos de corrupção a partir do primeiro governo Lula, imaginar Antônio Palocci ou José Dirceu candidatos à presidência da República era bastante razoável, não tinha nada de absurdo nisso, e ninguém imaginava que aquilo seria, que um Dirceu se elegendo para suceder Lula, por exemplo,
que o Dirceu não seria ele próprio presidente da República e Lula seguiria seu caminho. Não seria como o governo Dilma foi, sempre eclipsado pela presença do Lula, né? Sim. O Palocci ou o Dirceu, presidente da República, seriam presidentes por si só. Ou o Fernando Haddad. Né? Ou o Fernando Haddad. É que eu tenho dificuldade de... O Fernando perdeu por pouco, né? Ele não perdeu por muito, né? Em 18, né? Ele chegou perto. Talvez se Lula tivesse sido menos autorreferente, para dizer o mínimo, e tivesse aberto mão da candidatura dele. Eu não consigo acreditar que o PT ganhasse aquela eleição de 18. Não, mas poderia ter chegado mais e mais perto ainda, né? Poderia ter, vamos dizer assim, pelo menos Fernando iria ter entrar menos associado a Lula. Lembrar que naquele momento Lula estava muito desgastado, né? Estava preso, condenado, 2 condenações por corrupção, quer dizer, a legitimidade de Lula naquele momento está muito baixa, e isso necessariamente ficou associado à candidatura de Fernando Haddad. Então, se ele tivesse ficado quieto e ter dado espaço, né, a Fernando a dizer vai, voa, constrói isso, mas tem uma dificuldade muito grande, né, do PT de abrir mão de Lula, né? E de Lula também de abrir mão de si próprio. Né? É muito... Pois essa é a dúvida que eu tenho. Em 26, Lula terá a sua última oportunidade de ser candidato à presidência. Não vai acontecer depois. Se ele for, ele pode se eleger ou não. Não pode mais, né? Porque eu acho que ele vai ter que ter um interregno, né? O problema o problema é a idade, né? Por isso que eu digo, vai ser a última oportunidade dele ser candidato à presidência. Se ele não for candidato à presidência, nunca mais Lula voltará a ser presidente. Se ele for candidato, ele talvez tenha 4 anos de mandato. Depois Lula não existe mais. O PT sobrevive a Lula ou a gente vai ver um redesenho da esquerda? Eu acho que isso aconteceu também em vários partidos da esquerda europeia, né? Ter ficado muito dependente de algumas lideranças. O Partido Trabalhista Inglês, durante muito tempo, ficou dependente de certas figuras e conseguiu se renovar, né? Tony Blair foi a última, e agora o atual primeiro-ministro. Então, mostra que a vida é dinâmica, a vida cria sempre oportunidades de pessoas se destacarem e de partidos fazerem atualizações, mas é difícil para um partido que ficou tão associado à figura, uma figura forte, né? Porque Lula... os mais formidáveis líderes políticos da história do Brasil. Ele entrega a voto. Então, quando ele disputa, ele vai e ganha. Então, isso gera uma trajetória de dependência, né?